Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Prazer estar com todos vocês aqui. Vamos dar sequência ao nosso culto, né? Vamos lá então, pessoal. Hoje nós vamos continuar então falando sobre os profetas bíblicos e a sua interação com inteligências extraterrestres ou coisa do gênero. Bom, nós temos grandes relações no passado bíblico que nós podemos relatar como se fosse algo interessante para se discutir, né, nessa questão. Em primeiro lugar, nós podemos começar lá com a Gênese mosaica, a Gênese de Moisés, né? Sem a gente discutir se Moisés existiu ou não, se é uma lenda, se não é, tá? Vamos pensar no seguinte, então. Se Moisés realmente existiu, nós vamos ter uma coisa muito interessante, né? De repente Moisés, né, sobe o Monte Sinai, ou na verdade, muito antes dele subir o Monte Sinai, que o Monte Sinai é onde ele vai receber as tábuas da lei. Mas quando ele estava lá no Egito, né, ele se tornou um grande profeta, ele foi conversar com a sarça ardente. O que era a sarça ardente? Porque aí que ele conversava com Deus, né? E Deus preparou então as 7 pragas do Egito, para poder libertar, convencer o faraó a libertar os judeus ali do cativeiro do Egito. Tá? Então, é engraçado que agora tem uma versão nova, né, da Gênesis, tá? Tem uma versão nova de filme, que eu achei, pela primeira vez eu achei interessante. Não é um discurso que está na Bíblia. Eles fizeram uma coisa à parte. Então ele está lá conversando com Deus. Não sei se vocês assistiram. Vocês têm que assistir Gênesis, chama Gênesis. Então, inclusive deve ser com o Russell Crowe, não é com o Russell Crowe que faz o... Né? Ou ele faz o Noé, né? É outra história. Bom, então ele está lá no papel de Moisés. Aí Moisés fala para ele, não, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou mandar uma praga que vai matar todos os primogênitos. Lembra disso? Aí Moisés fica puto da vida com Deus. Falou, eu não vou ser conivente com mortandade de criança nenhuma. Se a responsabilidade for do Senhor, só que eu não jamais iria fazer isso, matar criança. Que raio de Deus que manda matar criança? Então ele discute com Deus. Né? Ele discute com Deus, não querendo que isso acontecesse. Você está entendendo? Né? Como se fosse preciso matar crianças, primogênitos. Que raio de Deus vingativo é esse? Então Deus se torna pior que o faraó. Se você for analisar bem, alguém que mata criança e milhares de crianças, o que nós podemos chamar aqui na Terra? Né? Então esses conceitos são interessantes. E outra, com quem ele conversava? Né? É claro que na visão daqueles seres antigos, falava com Deus. Mas nós sabemos que Deus é uma coisa que, né? É outro 500. Ele estava falando com espíritos. Que tipo de espírito ele está falando? Né? Espíritos que tomavam decisões partidárias, né? Entidades que tomavam partido para um povo em relação ao detrimento ao outro. Né? Então, essa primeira discussão já é bastante interessante, né? De com quem realmente Moisés falava. E quem enviou pragas ao Egito, né? Todo mundo já assistiu essa história de Moisés, tá? Passou filme, né? The Ten Commandments, os maiores filmes de C.S. DeMille da década de 60, em CinemaScope Color. Olha. Grande lançamento da década de 60, entendeu? Cinema colorido em tela gigante. Tá? E C.S. DeMille era um dos maiores produtores da época. O filme com Charlton Heston fazendo o papel de Moisés. Né? Charlton Heston quando era jovem, né? Um dos grandes atores de Hollywood, né? Ele também fez Cleópatra, né?
com a morenaça lá, Elizabeth Taylor, no papel de Cleópatra. É meio esquisito, porque a Elizabeth Taylor, presta bem atenção, no papel de Cleópatra ela é branca e de olhos verdes. A Elizabeth Taylor, tá? Pô, a Cleópatra era negra. Os egípcios eram negros. Você está entendendo? Não tem egípcio branco. Eles eram africanos. Entendeu? De descendência africana. Todo Egito é negro. Não sei se vocês sabem disso, na antiguidade. Hoje pode ter egípcio branco, não tem problema, mas é muita migração. Mas original, eles eram todos negros. Não vou dizer, você está me entendendo? Tá? Bom, até aí tudo bem. O cinema americano retrata Jesus de loiro de olho azul, né? Até aí, né? Nós não vamos discutir. Bom, aí Moisés consegue, então, através desse diálogo com uma inteligência superior, através das pragas enviadas ao Egito, tá? Vocês se lembram, né? É a praga do sapo, o sapo invade tudo. Né? O mar fica, quando ele bate do alto bastão, o mar fica tudo, vira essa água, vira sangue, os rios viram sangue. Você está entendendo? A praga de insetos, né? Inseto que invadem, né? E a pior delas é a morte dos primogênitos, né? Ok? Tinha que fazer aquela marca na porta. Se você fizesse uma marca com sangue de carneiro, né? Na marca da porta X lá, a praga não afetava você. Ela era inteligente. É um míssil inteligente. Né? Teleguiado. Então, essas questões todas envolvendo, né, uma proteção de certos povos em detrimento de outros, como se as forças interestelares, elas fossem partidárias aqui no planeta. Tá? Naquelas épocas antigas poderiam ser partidárias para auxiliar um tipo de povo em detrimento de outro, né? Em detrimento do castigo de outros. Né? Bom, aí Moisés consegue então o seu intento e parte para o Êxodo. O Êxodo é a fuga dos judeus do cativeiro do Egito. Tá? Do cativeiro do Egito. Então ele parte conta a história, né, na Bíblia, mais de 100 mil pessoas. Imagine você sair em fuga pelo deserto não nasce uma viva planta, você caminhar para o deserto com 100 mil pessoas, você tem que coordenar 100 mil pessoas, e outra, dá de comida, da água. Você não tem absolutamente nada no deserto. Então, havia aquele problema. Então, chegava um determinado momento, eles cansavam, ia acampar, acabou a comida e acabou a água. Aí Deus falava para Moisés, pega o seu cajado e bata aqui. Aí ele batia numa rocha, começava a minar a água, sair água. Né? Aquela coisa. E provia o pessoal de água. E comida? Comida tinha uma nave que andava no céu despejando maná. Despejando maná. Né? Liquidando maná. Depois mandou um bando de codorna, mas é 100 mil pessoas. Como é que você vai dar de comida para 100 mil pessoas? Não era um êxodozinho, não, era um puta de um êxodo. Né? Você está me entendendo? Isso, preste bem atenção. Quanto tempo Moisés vagou no deserto com esse povo? 40 anos. 40 anos. E ele não entrou na Terra Prometida. Ele morreu antes. Deus falou, não, você não vai entrar. Né? E aí nós vamos ter a página mais central de todo esse contato bíblico com inteligências extraterrestres, que sempre essas pessoas viam como deuses. Aí nós vamos ter um fenômeno mais importante ainda, que é a abertura do Mar Morto, né? É a abertura do Mar Morto para a travessia, né? Desculpe, Mar Vermelho, o Mar Morto. O cara nem chega, o cara está no Egito ainda, pô. Né? Ele vai atravessar o Mar Vermelho, tá? Aí as tropas do faraó que não
não se conformou, né, com a fugida e vai atacar os judeus em fuga. E aí tem dois fenômenos. O primeiro fenômeno, ele manda um raio em cima das tropas do faraó, que novamente ele chama de sarça ardente, que fica tipo de um raio e os cavalos todos assustam. Na frente, que fica voando na frente, aquela coisa. Pode ser uma arma, né, uma arma tecnológica avançada, para assustar o faraó, não deixar ali. Mas mesmo assim, acua os judeus, né, na margem do Mar Vermelho. E aí conta a história que Moisés pede para Deus e Deus abre o mar. Num fenômeno fantástico. Só que isso não vai ser primeiro, não. Tem outros caras que vai abrir mar também. Elias vai abrir o Rio Jordão. Entendeu? Então, tem vários fenômenos de abertura. Não, não é o Josué. É o amiguinho do Elias. É o discípulo do Elias. Eliseu. Então vamos lá. Ele com o mesmo casaco do Elias. Então a história é a seguinte, para vocês entenderem, né? Então, aí nós vamos ter a abertura do Mar Vermelho, passa toda a tropa, todo o povo judeu, e aí, quando o exército do faraó está atravessando, também, o mar se fecha e mata toda a tropa do faraó. Aí nós vamos dizer o seguinte, mais uma vez, Deus matou